Excelente tarde! Vamos, minha galera do YouTube! Excelente tarde! Vamos que vamos! Mais uma aula especialíssima! Vamos que vamos tratar na aula de hoje acerca do poder legislativo, aula de direito constitucional, aula 100% focada no estudo reverso, metodologia que faz uma diferença enorme para você que tem o objetivo da aprovação em um concurso público. Por quê? Porque quando você estuda através das questões, você conseguirá entender a dimensão de abordagem de cada banca examinadora. Então, já para a gente trazer os desdobramentos da aula de hoje com chave de ouro, é fundamental que a primeira coisa que a gente faça é estabelecer aí, não esquece, não esquece, não esquece, é estabelecer de logo aí o nosso título, tá? Porque toda vez que você faz isso, você já vai ter uma dimensão na hora que for estudar daquela temática e daquela subtemática que foi estudada. Então, nós estamos diante da disciplina Direito Constitucional, essa é a disciplina. O tema, nós vamos falar do poder legislativo. O subtema, nós vamos tratar das atribuições. E especificamente, eu vou estar com você ao longo dessa jornada, o professor Alan Vinícius. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. 100% aqui estamos focados em lhe atender da melhor forma, em termos de fato, que você aprenda tudo que a gente falar por aqui, tá certo? Então, você que está chegando, excelente tarde, talvez para você seja uma excelente noite, talvez para você seja um excelente dia, porque você pode estar vendo a reprise desta aula, tá certo? Então é fundamental que você siga o passo a passo de tudo que a gente vai falar aqui. É extremamente importante que você enxergue que quando a gente avança em um cenário, você vai conseguir compreender. Então, se a pessoa, se você está vendo a reprise, é porque a galera que estava comigo ao vivo, o que é que fez? Necessariamente cumpriu alguns desafios. E qual foi o desafio? O primeiro deles, para que a reprise fique disponível, o número de pessoas presentes ao vivo precisa ser igualzinho ao número de likes, ao número de curtidas, porque eu entendo que só faz diferença, só faz sentido deixar uma aula como essa disponível se você, que estava ao vivo, entendeu que era uma aula relevante. Fechado? Combinado assim? Então vamos embora, vamos que vamos. Eu vou trazer algumas orientações ao longo da aula, mas essas orientações a gente vai fazendo na medida em que a gente for avançando. Combinado? Então vamos lá, sempre alinhando a metodologia, método AV4.4, método desenvolvido pelo professor Alan. Disciplina Direito Constitucional, tema Poder Legislativo. E eu já vou colocar aqui de logo o subtema. Nós vamos tratar das atribuições. De logo vamos combinar o seguinte: certamente ao longo do desenvolvimento da aula, você vai ter algumas dúvidas. Então, se você tem uma dúvida, mas efetivamente não foi sanada ao longo da aula, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, 719-9381-1035. Para que esse WhatsApp? Serve para duas coisas. Primeiro, para você solicitar os quadros esquemáticos da aula. Eu vou disponibilizar neste número. Então, me manda mensagem solicitando esses quadros esquemáticos que eu disponibilizo para você, tá certo? Depois disso, minha equipe vai formatar para ficar bonito para vocês. E aí, quando você solicitar no WhatsApp, eu disponibilizo. Combinado? Fechado assim? Show de bola. Além disso, qualquer dúvida que você tenha, você vai me solicitar neste número a explicação. Por quê? Porque ao longo da aula eu vou fazer de uma forma sequenciada. Por que de forma sequenciada? Para não quebrar o raciocínio. Combinado assim? Fechado? Massa. Tais premissas sendo estabelecidas, vamos para a questão de número 1. Se liga, se liga, se liga. Já vou trazer aqui a questão para você, uma questão elaborada pelo professor Alan Vinícius, mas nos moldes da FGV.
Olha só, olha que questão bacana. Então, a gente está diante aí de uma questão inédita, tá? Então, é importante você ter sempre esse tipo de dimensão, mas seguindo a base toda de uma banca examinadora importante, que é a Fundação Getúlio Vargas. Por que que eu escolhi ela? Porque a gente está aqui para tratar das questões de múltipla escolha, porque assim é como se fossem 5 questões CESP, SEBRASP. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Durante crise federativa, o presidente editou decreto determinando a intervenção em determinado estado, sem prévia autorização do Congresso, alegando urgência para conter grave comprometimento da ordem pública. Ok, beleza. Então, quando a gente trata disso, a gente vai logo pensar na Constituição Federal. E quando a gente pensa especificamente no cenário da Constituição Federal, o que é que a gente vai visualizar? A Alan falou da Constituição, eu preciso visualizar sempre a linha que esta Constituição, ela tem o artigo 49, que vai tratar dessas atribuições do Congresso Nacional. Então, quando eu pego o artigo 49, no seu inciso especificamente de número 4, olha o que ele aduz. Vou trazer ele aqui para você, para a gente colocar aqui bonito no nosso quadro esquemático. E é importante você ter isso. Vamos tirar logo os incisos que não me interessam. O que me interessa aqui é o inciso 4. Olha só, vou colocar aqui menorzinho. Vamos colocar aqui, ó, sempre no tamanho 12. Olha se você consegue enxergar, bonito aí. E eu vou colocar já nessa parte aqui. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, de fato, quando a gente pensa na intervenção federal, nós temos a decretação do presidente e depois o Congresso Nacional vai avaliar se essa medida está ou não de acordo com o cunho constitucional. Então, dias depois, olha só, dias depois, é importante você visualizar o caminho, justamente porque é uma situação hipotética que está sendo descrita. Então, quando eu falo esse dias depois, eu vou analisar a atuação posterior do Congresso Nacional. Então, chama atenção aí. O Congresso, convocado em sessão extraordinária, recusou-se a aprovar o decreto. Essa parte aqui é importante. O Congresso recusou-se a aprovar o decreto interventivo. Nessa hipótese, conforme a Constituição, é correto afirmar que, ora, se não houve o processo de aprovação, eu estou irregular. Então, olha a letra A, o decreto permanece válido até a manifestação do Supremo Tribunal Federal? Não, porque não é o Supremo que faz a aprovação. A aprovação, então, a gente não pode perder esse tipo de questão. A gente precisa entender qual é o viés de competência de cada um dos órgãos envolvidos. Então, quando eu penso na presidência da República ou no presidente da República, nós temos a função 1, e quando eu penso no Congresso Nacional, eu tenho a função 2. O que é que o presidente faz? Ele vai decretar o, ou não, né? A intervenção federal, que é justamente quando a União intervém em um estado ou no Distrito Federal. No nosso exemplo da questão, está intervindo em um estado. Então, é decretar, é a execução da medida. O que é que o Congresso Nacional vai fazer? Aprovar o decreto interventivo. Aprovar o decreto interventivo. Então, se eu lhe perguntar qual é a incumbência do Congresso Nacional, note que o Congresso Nacional ele tem uma função de controle. Isso tem que estar muito claro. Então, note que o Congresso Nacional. Pega a caneta brega aí! Pega a caneta brega aí! Então, ó, controle da atuação, perdão, presidencial. Controle da atuação presidencial. Então, isso tem que estar claro. Não é o Supremo Tribunal Federal, mas sim o Congresso. Então, a recusa do Congresso não produz efeitos
errado por se tratar de ato político discricionário do presidente. Não, é muito claro aqui, a Constituição determina. O Congresso Nacional possui competência, e aqui vem um termo importante. E aí eu vou precisar que você tenha o discernimento técnico. O Congresso possui competência exclusiva. Note que se o ato é um ato de controle da atuação presidencial, esse ato não pode ser com a anuência ou não do presidente. Porque imagine aí o Congresso perguntar assim: e aí, presidente, o que é que você acha sobre o decreto que você mesmo editou? Não faz sentido. Então, eu estou diante de uma competência, ó, caneta branca no cérebro, exclusiva. Eu vou chamar aqui de CN na intimidade, representando aí o Congresso Nacional. Então, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Você precisa guardar essa informação para, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para, ó, aprovar ou rejeitar o decreto interventivo, cuja eficácia depende dessa aprovação. Perfeito, lógico, precisa, porque é fundamental que exista a atuação do Congresso controlando essa atuação. Isso tem a ver com o que a gente chama de checks and balances, é o sistema de freios e contrapesos. A decisão do Congresso é apenas opinativa, não. O Congresso controla, porque cabe ao presidente decidir sobre a revogação do decreto de jeito nenhum. Não é um ato opinativo. O ato opinativo é feito pelos órgãos de consulta do presidente. Existem dois órgãos de consulta para assuntos específicos. Nós temos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Esses órgãos, sim, se eles tivessem sido citados, aí sim seria de maneira opinativa. E compete exclusivamente à Câmara dos Deputados deliberar sobre a manutenção ou revogação da intervenção. Não é a Câmara dos Deputados. Porque quando eu falo Câmara, eu estou falando só de deputado. Eu estou excluindo senadores. Quando eu falo de Congresso, eu estou falando dos dois. Fechado, gente? Combinado? Show de bola? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu falei, para que a reprise fique disponível, o número de curtidas precisa ser igual ao número de pessoas presentes. Se faz sentido para você, se essa aula está fazendo sentido para você até aqui, é fundamental que você deixe o seu like, porque você está mostrando que de fato você está engajado ou engajada. Lembrando que a gente tem aulas aqui no YouTube às quartas-feiras às 15 horas. Fica ligado, porque algumas quintas-feiras às 15 horas nós também teremos aulas como essa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro passo, é curtir essa aula. Você vai agora clicar no botão de inscrever, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque se eu fizer alguma aula surpresa, em alguns momentos eu gosto de fazer uma aula no final de semana. Então, se eu faço uma aula surpresa, você já vai saber. Fechado? Você já vai saber, você já vai estar ligado, você já vai estar ligada. Então, se liga nesse ponto. É fundamental que você saiba tudo o que vai ocorrer. Fechado? Então, fundamental que quando eu disser assim, ó, vai ter uma aula nova, bufo, você, ó, vai estar presente porque o YouTube vai te avisar. Fechado? Massa. Então, essa foi a questão de número 1. Vamos para a questão 2? Questão 2 também está bem legal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão de número 2. Questão de número 2. O que é que a gente vai precisar vislumbrar? O que é que a gente vai precisar visualizar? Fundamental que você saiba exatamente o que você precisa fazer. Então, anote aí, anote aí, anote aí, para que a gente traga de uma forma adequada a linha da questão de número 2. Só um minutinho para que eu possa copiar essa questão e trazer aqui. Especificamente, nós temos o seguinte: as aulas, elas se ligam no seguinte. Se você quiser ter acesso à apostila, minha equipe já disponibilizou aí no chat, tá certo? Eu acabei não falando isso logo na primeira questão, mas já está no chat desde o início da aula, tá bom? Fechado? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para a questão de número 2. Olha só, questão de número 2, questão de número 2.
É uma questão bem legal também, porque é uma questão interpretativa. Nós vamos ter uma situação hipotética para você saber encaixar, para você saber enquadrar. Então, olha só, questão de número 2, vamos colocar ela bonita aí para você gabaritar. Então, quando eu pego a questão de número 2, você vai precisar saber encaixar na linha do que a gente está abordando aqui. Então, olha só, olha só, olha só. Em meio a uma grave crise fiscal em determinado estado da federação, o Poder Executivo Estadual contraiu empréstimo junto à instituição financeira internacional sem prévia autorização do Congresso. A gente vai precisar registrar alguns pontos aqui. Quem fez, ó, o Estado da Federação. O Poder Executivo Estadual contraiu, ó, empréstimo. Então, isso aqui é uma operação de natureza financeira. Contrair empréstimo. Junto aqui, instituição financeira internacional. E isso foi feito como, importante, o que está aqui descrito, ó, sem prévia autorização do Senado Federal. Quando a gente olha para isso, a gente vai precisar entender por que que a questão citou o Senado. Então, eu preciso ir lá no artigo 52 da Constituição. E quando eu pego o artigo 52, a gente vai ver que nós temos algumas situações relacionadas aos entes federativos. Dentre elas, nós temos o artigo 52, e nesse artigo 52, nós temos o inciso 5. O inciso 5, olha o que é que ele traz. Vamos colocar aqui, já vamos puxar aqui, colocando no tamanho adequado e vamos retirar a linha do que não presta. O que é que interessa para a gente é só o inciso 5. Estou trazendo aqui a Constituição original. Deixa eu te contar um ponto importante, galera. Se você está estudando sem a Constituição, você está cometendo um grave erro técnico, porque ter a Constituição é fundamental para você riscar a Constituição. Então, nesse momento que você está aqui estudando comigo, assistindo a aula, pega a sua Constituição impressa, escreve, risca o que eu estou falando, tá? Se você ainda não tem a Constituição, o que é que eu fiz? Eu organizei uma Constituição que facilita que você não precise saber se ela está atualizada. Se ela não está atualizada, ela já está no tamanho adequado, porque ela está no tamanho A4. Você pode escrever ao lado, você pode riscá-la. Então, se você quiser ter acesso à Constituição Federal, você pode manter contato com a minha equipe. Então, ó, para a aquisição da Constituição Federal, você vai mandar uma mensagem para 71 98424 4057 e vai perguntar, equipe, estava na aula do professor Alan Vinícius no YouTube, como é que eu faço para ter acesso à Constituição Federal? Como é que eu faço para adquirir? Onde é que eu pego? Como é que funciona? Então, manda mensagem para o meu time que eles vão lhe orientar da melhor forma, tá certo? Então, ó, aqui é a equipe Acerte Concursos. Então, Alan, mas eu já tenho a Constituição, ótimo, perfeito. Aqui apenas estou facilitando, porque ela já tem um tamanho adequado para você, ó, já efetuar esse processo de formatação. Aliás, deixa eu fazer uma enquete aqui, uma enquete bacana. Em breve, é um projeto aí grande para 2026, eu devo lançar materiais de questões comentadas. Ou seja, ao invés de você ter acesso a essas questões comentadas apenas aqui, quando eu faço pelo YouTube, ou quando eu faço um aulão presencial ou online ao vivo, você ter acesso a esses materiais, imagine, comentando questão por questão, ou melhor, alternativa por alternativa. Isso seria válido?
Vocês gostariam que eu lançasse um material como esse, com questões inéditas, no estilo FGV, no estilo FCC, no estilo CESP e Sebrasp? Se você entende que seria diferente para você dizer assim, professor, eu quero, para que a gente possa trabalhar nesse projeto e, consequentemente, lançar algo grandioso. Seria algo muito legal e aí você vai poder fazer aquisição tanto impressa quanto a possibilidade de ter a versão digital para que você possa imprimir. Tá certo? Beleza? O projeto envolve isso, então fiquem ligados. Mas se vocês já querem, eu quero ver, porque eu gosto de entusiasmo, eu gosto de energia. Então, se você disser assim, eu quero, para mim vai ser massa, aí eu já sei que eu vou te ajudar, aí meu entusiasmo já vem, e eu pode ser que eu antecipe, ao invés de deixar para 2026. Vamos lá, depende de vocês agora. Então, posteriormente, vamos lá, o tribunal comunicou o fato ao Congresso, questionando a validade do contrato. Considerando as atribuições constitucionais do Senado. Então, qual é a atribuição do Senado que eu lhe disse? E aí você está riscando na sua Constituição. Se não tem ainda a Constituição, é só anota agora no caderno. Autorizar operações externas de natureza financeira. Empréstimo é uma operação de natureza financeira? Lógico que é. De interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios. Então, olha, note que aqui nós temos que eu vou precisar adequar um pouquinho. Deixa eu dar só um enter aqui para a gente poder circular. Pronto. Então, ó, olha o que é importante aqui. Então, a gente tem que a operação ela é de natureza financeira, sim, porque a gente falou em quê? A gente falou em contrair empréstimo. Então, é de natureza financeira. A gente falou que quem fez isso, quem foi? Um Estado da Federação. Opa, se é um Estado da Federação, eu estou aqui, ó, de natureza financeira envolvendo Estados. Ora, se envolve Estado e foi feito, sem prévia autorização do Congresso Nacional, eu estou diante de uma irregularidade. Porque a autorização compete ao Senado, então tem que ser feito antes da contração do empréstimo. Então, onde eu tenho aqui, ó, o contrato é válido, está errado. O contrato é válido, está errado. O contrato é válido, também está errado. O contrato não é válido. Ah, Alain, mas ele está justificando de forma diferente, pois compete exclusivamente à Câmara? Não, não é à Câmara, é ao Senado. Letra C. Uma vez que a competência do Senado se limita a operações de crédito da União. Não é a União, você está vendo aqui. É União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e até mesmo dos territórios. Então, onde tem escrito aqui, ó. Cadê? Se limita. Aqui está o problema. E a D, desde que aprovado posteriormente pelo Congresso e ratificado pelo Congresso Nacional. Não. Ele está dizendo que a autorização pode ser suprida desde que aprovado posteriormente pelo Tribunal de Contas da União. Não, inclusive o Tribunal de Contas da União disse que o contrato era irregular. Aí a questão traz, o contrato é inválido e o contrato é inválido. Então a letra B fala isso e a letra E fala isso. Pois a autorização das operações externas de crédito é de competência privativa do Senado Federal e sua ausência torna o ato inconstitucional. Perfeito. É exatamente o que a gente está tratando aqui. Muito bacana a questão. Então, a letra B, note que ela já está corretíssima. A letra E, o contrato é inválido apenas se o valor ultrapassar o limite fixado em resolução conjunta do Congresso. Note, galera, que eu estou falando de atribuições constitucionais. Em nenhum momento isso está sendo falado sobre este apenas se houver uma situação de um valor que ultrapasse o limite. Não tem descrito isso. Ele está falando que qualquer operação de natureza, qualquer operação externa de natureza financeira. Perfeito? Então, a questão de número 2, a resposta correta é a letra B. 2, letra B. Perfeito, gente? Massa, 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 massa. Estão gostando? Estão gostando? Me fala aí no chat se vocês estão gostando. Porque se estão gostando, é necessário que vocês falem.
É fundamental que vocês tragam. Ah, professor, mas você já faz isso há muito tempo, você sabe que a gente gosta. Não! É de fato importante que cada pessoa diga o seu sentimento. É importante que você diga a sua energia, que você diga que a sua energia está aqui. Isso é fundamental. A sua energia precisa estar aqui 100% comigo. Vamos que vamos, vamos que vamos, porque foi feito com todo carinho esta aula, foi preparada cada questão criada pelo professor Alain dessa apostila. Então vamos para a questão de número 3. O que eu quero chamar a atenção? Que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme sobre planejamento e organização de estudos. Quem é que tem essa dificuldade? Então eu vou escrever aqui, quem é que tem dificuldades em planejar, planejamento e organização dos estudos. Quem é que tem essa dificuldade, gente? Quem é que tem? Quem é que tem? Muitas pessoas têm. Só que o trabalho, o projeto que a gente vem desenvolvendo, modificou completamente este processo, esta jornada. E sabe por quê? Porque muitas pessoas que estão aqui hoje, constantes, é porque elas aprenderam a ter o hábito de estudar. E esse hábito ele só é conquistado quando você estuda de forma direcionada, de forma organizada. Então eu queria dizer que eu fiquei muito, mas muito mesmo feliz com os comentários que eu li na última semana. Na última semana foram comentários belíssimos, comentários muito legais, que eu fiquei muito feliz. É, Nós tivemos aqui, eu vou trazer alguns comentários que foram colocados, como o comentário da Érica, a mentoria trouxe paz e segurança. Depois de quebrar muito a cabeça e passar por muitas reprovações, comecei a sentir uma grande tristeza, frustração e insegurança. Olha que legal. Depois que eu conheci o método, isso, gente, isso é de uma força tão grande, que de fato eu preciso trazer isso para você. Olha que bacana, especificamente esse item. Não sei se vocês estão vendo aí minha tela. Então, trouxe depois uma assim, de grande tristeza, frustração e insegurança. Depois que eu conheci o método do prof, retomei a esperança em mim e no processo. Muito obrigada, professor Elaine. Mentoria é algo fundamental, faz com que você tenha organização. O método do professor é maravilhoso. Olha a Elaine falando do podcast. Olha a Paulinha falando da mentoria. Olha a Soraya, ó, estou adorando a mentoria e todos os PDFs, podcasts e aulas. Olha a Soraya, a mentoria faz toda a diferença. Você tem sua programação do estudo diariamente organizada, sabendo que irá estudar com análise do seu concurso, encurtar o caminho. Alan segura sua mão, largando para você assinar o termo de posse. Que massa! Elaine, sou mentorado e meus estudos e minhas rotinas pessoal e estudantil ficaram mais organizadas e direcionadas, além de aumentar a leitura das matérias e o número de acertos nas questões programadas de acordo com minhas planilhas de rotina. Super recomendo. Então, galera, esse tipo de depoimento, ele é muito bacana porque ele mostra o quanto ter acesso a um acompanhamento personalizado, o quanto isso faz toda a diferença no processo estudantil. Então, se você tem dificuldades de planejamento e organização, manda uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo assim: professor, como é que funciona a mentoria? Mensagem: ó, professor, como funciona a mentoria com você? Alan, essa mensagem deve ser aonde? No WhatsApp, 7199381 1035. E eu gostaria de quem não tenha dúvidas que eu fiquei super emocionado quando eu ouvi cada pessoa falar da sua história. Sua história é única e passa um filme na minha cabeça quando eu lembro do início de cada uma das pessoas que comentaram ali, cada história, ou seja, cada análise de perfil que eu fiz, cada um, eu lembro da história de cada uma. Então, manda uma mensagem para quem não é mentorado ainda e quem já é mentorado,
coloca lá o depoimento. Ah, professor, mas já coloquei semana passada, mas o estado de espírito que você está nessa semana já é um outro. Então, escreve o quanto a mentoria tem influenciado, tem, na sua jornada, trazido algo que, de fato, tem alavancado a sua preparação. Enquanto a gente faz isso, vamos para a questão de número 3. Já vou trazer aqui de logo a questão de número 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 3. Olha a questão 3. Olha o que é que ela nos traz. Durante o julgamento, olha só. Deixa eu só colocar aqui o espaço para a gente fazer circular o que for necessário. Deixa eu só puxar mais um pouquinho. Pronto. Durante o julgamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal por suposto crime de responsabilidade. Então é importante, julgamento de um ministro do STF por suposto crime de responsabilidade. Um senador questionou a necessidade de prévia autorização da Câmara para que o processo fosse instaurado. O que eu quero saber, eu não quero saber agora se tem jurisprudência, se não tem, eu quero à luz da Constituição. É muito claro, à luz da Constituição. Assinale a alternativa correta. Então, note que eu tenho duas coisas. Eu preciso saber, primeiro, se eu estou diante de um processo que deve ser julgado no Senado, porque foi um senador que falou, se envolve o ministro do Supremo, se o crime é de responsabilidade e se tem ou não autorização necessária da Câmara dos Deputados. Então, quando eu vou lá para a Constituição, o que eu olho? Primeiro, a Câmara dos Deputados autoriza a instauração de processos contra alguém? A resposta é sim. Mas esse sim não envolve ministros do STF. Então, ó, compete à Câmara dos Deputados. Olha a caneta brega no cérebro agora. Isso é importante, hein, galera? Compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processos contra o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então, note que no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós não temos. Então, nós não temos essa necessidade de autorização prévia da Câmara. Então, esta exigência não está, o que eu estou falando é à luz do que da Constituição, que é o que me interessa aqui agora. Então, o que me interessa é o texto da Constituição. A segunda linha de análise é se esta atribuição é ou não do Senado. E quando eu trago se é ou não uma atribuição do Senado, a gente precisa observar no artigo 52, no seu inciso 2, o seguinte: eu vou trazer o inciso 1 e o 2 para que a gente possa comparar. Então, no artigo 52, no seu inciso 1 e no seu inciso 2, olha o que eu quero que você olhe. Compete ao Senado Federal, vou tirar aqui essa linha da redação, quem deu, não me interessa agora, para a gente aqui não ocupar espaço. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Eu não estou falando de ministro de Estado, eu não estou falando de comandante das Forças Armadas, estou falando de presidente nem de vice. Eu estou falando de quem? Ministros do STF. Então, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, onde nos crimes de responsabilidade. Então, a competência é do Senado. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa analisar? A autorização prévia da Câmara é indispensável à luz da Constituição? Não. Por simetria com o processo de impeachment do presidente da República. Isso precisaria estar na Constituição, não é o caso. O Senado pode processar o ministro do STF nas infrações comuns e nos crimes de responsabilidade. Nas infrações penais comuns, não. Quem julga os ministros do STF nas infrações penais comuns são os próprios ministros do STF, conforme descrito no artigo 102, inciso 1, a linha B. Então, olha a Constituição, galera, você está com a Constituição, é fundamental.
inciso 1, a linha B da Constituição Federal, se você for lá, você vai ver que esta atribuição relacionada às infrações penais comuns é uma atribuição, não pode esquecer disso, é uma atribuição, não esquece disso, é uma atribuição do próprio Supremo Tribunal Federal. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Autorização prévia da Câmara é dispensável. Sim, à luz da Constituição, é dispensável, cabendo ao Senado processar e julgar o ministro diretamente. Perfeito, perfeito. Então, ó, nós já temos aqui na letra C a resposta correta. A competência para processar e julgar os ministros do STF é do Supremo. Não, porque eu estou diante aqui de um crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, ó, você já viu aqui que a competência é do Senado. E não do Senado, está errado. Isso seria certo se fosse infração comum. Mas eu falei de crime de responsabilidade. E a letra E, o julgamento deve ser presidido pelo presidente da Câmara. Não, aí eu preciso puxar a redação do parágrafo único do artigo 52 da Constituição. Quem preside nesses dois casos não é o presidente da Câmara, mas sim o presidente especificamente, também não é do Congresso Nacional, não é do Senado, é o presidente do STF. Então, o julgamento será presidido pelo presidente da Câmara. Não. Tem que ter a Constituição, galera, na mão. Vai estudar lei, tem que estar com ela na mão. É o presidente do STF. É o presidente do STF. Alan, e a Constituição mudou? Eu vou ficar trocando ela toda hora? Lógico que não. Você vai lá e imprime sua atualização, em razão da simetria funcional dos poderes. Então, a questão de número 3, a resposta correta é a letra C. Questão muito legal, galera. Então, nós pegamos aí 3 questões nesse estilo extremamente importante. Beleza? Show de bola? Gostaram? 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 Vamos que vamos? Vamos que vamos? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para a próxima questão? Questão de número 4. Questão de número 4. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Na questão de número 4, o que é que a gente precisa visualizar? A questão de número 4 nos remete a entender pontos importantes, ainda relativas a essas atribuições. Só que é uma questão mais conceitual. Note que as questões iniciais nós fizemos uma linha relacionada a situações hipotéticas, porque é o modelo de abordagem da FGV. Quando eu penso na FCC, o modelo de abordagem é um pouquinho diferente, ela já é mais conceitual, ela já é mais direta. Então vamos lá, ou você sabe a atribuição ou não sabe. Não é uma linha interpretativa, tá? Mas um tipo de questão bacana para você saber quem faz. Então compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Pega a sua Constituição aí, pega a sua Constituição aí e risca. Quando eu falo desse ponto, eu estou falando do artigo 49 da Constituição Federal. Então, você tem que ter ela na mão. Artigo 49. Não tem ela na mão agora, professor. Então, deixa ela aberta aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet. Precisa. Processar e julgar o presidente nos crimes comuns. Quem é que faz isso? Essa atribuição preciso colocar do lado. É uma atribuição do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1, a linha B da CF. Então, a competência é do STF, tá? Guarda esta informação. Autorizar operações externas de natureza financeira. A gente viu que esta competência é uma competência do Senado. Então, ó, Senado
Senado, opa, Federal. Então, a questão da FGV, ela serve para isso. Para você, a FGV não, perdão, da FCC para isso. Para você aprender onde é que estão as outras competências. 52, inciso 5 da CF. Então, a competência aí, ó, já é do Senado. Conceder anistia e aprovar o estado de defesa. Quando eu falo da concessão de anistia, ela é feita, ela vai seguir uma linha, e essa linha é que é uma incumbência, só que essa incumbência é do Congresso Nacional por lei, não é de forma exclusiva. Então, aqui está o erro. Então, quando eu falo em conceder anistia, importante, ó. Então a anistia. Então, é o Congresso Nacional por lei. Então, se é por lei, não é exclusivo, porque depende de sanção do presidente. Aí o artigo 48 e não 49, inciso 8 da CF. Então, é importante você ter isso, hein? E qual é o outro? Quando eu falo aprovar o estado de defesa, aí sim, a incumbência de fato é do Congresso Nacional. Então vamos fazer o seguinte: ó, processar e julgar o presidente nos crimes comuns, não. Autorizar operações externas de natureza financeira, não. Concessão de anistia, não. Mas aprovar o estado de defesa, sim, é o Congresso de forma exclusiva. Perfeito? Então, nesse caso do aprovar o estado de defesa, nós temos o artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Então, nesta parte envolvendo o estado de defesa, essa parte está correta. Então, é importante você ter isso na cabeça. Então, na parte envolvendo o estado de defesa, vou até colocar aqui uma barra para separar uma da outra. Envolvendo o estado de defesa, está certo. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Essa é a correta. E isso cai muito. Por quê? Porque o poder regulamentar serve para complementar a lei, que é uma atribuição do Congresso. Se o presidente da República, ou se um ministro de Estado, ou se alguma outra autoridade do Poder Executivo faz e exorbita, ultrapassa o poder regulamentar, eu estou diante de uma irregularidade. Então, de fato, o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal indica que se trata de uma competência exclusiva do Congresso Nacional, e é claro que tem que ser exclusiva, porque se é o presidente, se é o ministro, se é alguém do Poder Executivo extrapolando, eu não vou perguntar ao presidente o que é que ele acha. E julgar os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade conexos com o presidente. Isso está errado. Aqui eu fiz de uma forma diferente, ó. Note que eu fui fazendo alternativa por alternativa. Isso é bem legal, não é? Gostaram desse alternativa por alternativa? Essa competência, artigo. Então, competência, ó. Então, é Senado Federal. Isso está no artigo 52, inciso 1 da CF. Quando eu falo em lançar um material de questões comentadas, é nesses moldes. Lançar um material de questões comentadas envolve esses moldes, de você ter acesso a isso por cada tema e por cada subtema. Imagine aí, você ter acesso a isso por cada tema, por cada subtema. É algo bacana para você riscar, para você levar. Ah, não, vou para uma consulta médica, vou lá, eu estou riscando, estou fazendo, e depois ver o comentário escrito. Acho que vai ser algo muito bacana, porque aqui no YouTube a gente faz em vídeo. Então, é de uma forma. A ideia das questões comentadas é isso tudo por escrito, para você já ter isso de uma forma bem diagramada, bem para você ter uma trilha neural mais fixada nesse processo. Se fizer sentido para você, escreve aí. Faz sentido, professor? Lança logo, professor, lança logo. Quero ouvir, hein? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Fechou? Massa. Chama atenção para o seguinte, para você que ainda não está me acompanhando no Telegram.
O Telegram, galera, é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Então você vai, ó, https dois pontos barra barra materiais.acerte.concursos.com/Telegram. Você vai encontrar mais de 5.600 questões criadas por mim. São questões inéditas, são questões criadas pelo professor Alain e o melhor, você consegue ter acesso a todas elas de forma gratuita. Se você quer ter acesso a elas, ô professor, eu não quero copiar esse número todo não. Então vai lá no meu Instagram. Qual é o meu Instagram? @prof.alanvinicius. Importante você saber que existe o Instagram do Acerte Concursos e existe o Instagram do Acerte Notícias. Aqui você vai lá na bio do Instagram, vai lá no Linktree e lá vai ter exatamente todas as minhas redes sociais. Então é importante que vocês estejam presentes nas minhas redes sociais, porque cada informação, cada novo concurso que sai, eu divulgo exatamente aí. Então, se você não tiver presente nessas redes, você acaba perdendo informações. Ah, não, mas eu não gosto do Instagram, porque o Instagram me distrai, e eu concordo com isso. Então, o que é que você faz? Cria um perfil de concurseiro ou de concurseira. Porque aí o Instagram, o algoritmo, só vai lhe mostrar pontos ou aspectos relacionados a concursos públicos. Fechado? Combinado? Massa, massa, massa. Show de bola. Então, fechou isso. Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Ó, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos nessa. Então, nessa linha, vamos fechar com chave de ouro? Vamos fechar? Então, vamos para o último grupo de questões. Para a última questão, para a questão de número 5. Vamos lá, questão de número 5, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos. Questão de número 5. Quando eu penso na questão de número 5, questão muito bacana. Vamos fechar nossa linha aqui com chave de ouro. Mais uma questão conceitual para você visualizar o quanto vale a pena e o quanto você aprende quando você, no momento em que está resolvendo uma questão, você aprende sobre aquela questão, mas você também passa a entender sobre outras atribuições de quem é que aquela questão está mencionando. Então, você fazer isso é uma forma diferenciada de aprender. Beleza? Já vamos fazer isso aqui agora, para ficar massa aí no seu caderno. Então, ó, compete agora, eu quero o quê? Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Eu quero saber quando é a atribuição da Câmara. Julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. Não. Ela autoriza o processo. E julgar o presidente nos crimes de responsabilidade é uma atribuição de quem? Então, ó, a atribuição do Senado Federal. Isso está onde, professor? No artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. É isso que você vai guardar. Quando você guardar isso, você está com a Constituição na mão, você vai riscar a sua Constituição, vai dizer, pô, que massa, aprendi. Então, na próxima questão que falar sobre isso, eu já sei. Então, show de bola. Autorizar a instauração do processo. Então, autorizar, beleza. Opa, deixa eu apagar aqui. Cadê a borracha? Achei que eu estava com o do check. Autorizar a instauração do processo contra o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado por crime de responsabilidade. Não só por crime de responsabilidade. Nas infrações comuns também precisa dessa autorização, tá? Em verdade, autorizar a instauração dos processos. É o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. De fato, se trata de uma atribuição da Câmara, e eu já vou trazer aqui, já que esta é a resposta correta, na íntegra, o dispositivo. O dispositivo que trata disso, ó, vou colocar aqui embaixo.
tamanhozinho menor, para não tomar tanto espaço aqui do nosso quadro esquemático. Então, quando você vai. De novo, Alan, mas isso você já tinha falado, que massa! Isso já estava presente, eu já sabia desse item. Então, se liga, se liga, se liga, porque aí você já sabe especificamente sobre a EI. Você já sabe especificamente sobre esse item, ok? Massa? Então, perfeito. Cadê próxima? Então, essa já é a resposta, hein? Ei, a, e. Essa já é a resposta. Guardou? Massa. Aprovar a escolha de magistrados indicados pelo presidente. Não esquece, aprovar o nome de autoridades compete ao Senado Federal. Então, a incumbência é uma incumbência do Senado. Então, ó, a atribuição. Opa, não é aqui esse item. Então, aqui, ó. Aqui, esse item. Só que agora é o inciso 3. Atribuição do Senado. Aprovar por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados. 3. Em verdade, para ser mais específico, a linha A da CF. Conceder anistia e aprovar tratados. Cuidado. Conceder anistia, no caso de anistia, é uma coisa. Ó, Congresso Nacional por lei, artigo 48, inciso 8. Isso você vai guardar. Agora, quando eu falo especificamente dos tratados internacionais, é Congresso Nacional exclusivamente. Então, se é exclusivamente, é artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Então, guarda essa informação. Perfeito? Então, um é um, o outro é o outro. Não dá para perder uma questão como essa. Perfeito? Show de bola. Então, a questão comentada, ela lhe traz isso. Você passa a ter uma outra linha de abordagem, um outro modelo de pensamento. Isso está decretos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Isso é uma competência, ó, a atribuição do Congresso Nacional. E onde é que está isso? Artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal de 1988. Então, não é uma atribuição da Câmara. Então, a questão correta é a letra B. E eu não poderia fechar de forma diferente, galera. Todo santo dia, de segunda a sexta-feira, nós temos um podcast. Esse podcast, ele está exclusivamente agora, não está mais no YouTube. Eu deixei agora, a partir de agora, ele exclusivamente no Spotify. Então, Alan, eu preciso ter o Spotify pago para ter acesso ao podcast? Não. Prof.alanvinicius. Você vai lá, coloca prof.alanvinicius, que você vai ter acesso a este podcast, tá certo? Então, para você que precisa enxergar o quanto a mente ela precisa estar conectada, ela precisa estar configurada para o que eu chamo de mindset concurseiro. Ela precisa estar focada nesse processo, ela precisa estar direcionada. Se ela não estiver direcionada, você não sabe o caminho adequado a percorrer. Então, ter acesso ao Spotify é fundamental. Eu queria que as pessoas, tem muita gente que ouve todo santo dia. Então compartilha nesse momento, que eu quero ler com todo carinho o que você tem a dizer para os outros. Compartilhe com as outras pessoas. É a sua forma de ter gratidão por aquilo que faz tanta diferença na sua vida no dia a dia. Então vai lá, coloca aí no chat como
os podcasts têm ajudado você a transformar a sua mentalidade de forma a que você possa progredir cada vez mais, tá certo? Grande abraço para vocês. Não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like se você não deixou ainda. E lembra, ativa as notificações e se inscreve. Porque toda vez que tiver um material novo ou uma aula ao vivo, o YouTube irá lhe avisar antes. Eu vou fazer algumas aulas surpresas. Então, se você já estiver conectado ou conectada, você já vai saber. Tá bom? Grande abraço. Se não tiver aula surpresa na semana, nós nos vemos na próxima quarta-feira às 15 horas, tá bom? Grande abraço. Tamo junto! Uma abração! Valeu, galera! Tamo juntos. E se você tem dificuldade de planejamento e organização, manda mensagem para mim, para entender como é que funciona a mentoria, para que você possa ir para o próximo passo na jornada estudantil. Grande abraço, gente! Valeu! Deixa eu já deixar salvo também esse ponto, porque para você ter acesso ao quadro esquemático, você também precisa me mandar mensagem. Tá bom? Fechado? Valeu, galera! Uma aprovação!